Oi pessoal, boa noite. Oi pessoal, boa noite. Vamos ver aqui como é que tá, se tá rolando a transmissão em todos os sistemas. Já tá rolando no Face, tá rolando no Insta também. Bom pessoal, hoje nós vamos falar mais um tema aí sobre empreendedorismo para acupunturistas. Hoje eu vou falar dos 5 erros mais comuns que a gente comete. Eu não diria mais comuns, mas erros muito comuns que a gente comete, principalmente no começo da carreira. E eu lembrei de mais um que eu acho que é legal a gente falar. Então, 5 erros mais um que a gente comete, né? Eu vou aguardar um pouquinho para o pessoal ir chegando aos poucos. E eu queria, inicialmente, para quem não me conhece, me apresentar e dizer qual que é o objetivo disso, por que eu tenho feito esse trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Wander Pimenta, eu sou acupunturista há 20 anos, sou professor na área também há 17 anos, sou fisioterapeuta, mas hoje eu trabalho exclusivamente com acupuntura. E nesses 17 anos dando aula, eu percebi que alguns grandes profissionais às vezes se frustram um pouco por não conseguirem ter nessa carreira tão linda, tão legal, o resultado que almejava, o resultado que esperava sob o ponto de vista financeiro, ou até de posicionamento enquanto profissional. Então, eu acabei desenvolvendo uma série de estudos na área, desenvolvendo uma série de atividades na área, e eu percebi que o que nos limita muito é a falta de conhecimento em empreendedorismo. Então eu passei a estudar sobre isso, eu passei a ler sobre isso, eu passei a desenvolver trabalhos e desenvolver alguns testes na minha vida profissional, e isso começou a dar um resultado muito interessante. Eu achei que eu tinha uma missão, um dever de divulgar isso, porque naturalmente é do meu interesse que a nossa profissão cresça, e se a gente for forte, a gente consegue combater uma série de ataques que a gente às vezes sofre de forma injusta, e se a gente se posicionar enquanto uma classe forte, eu acho que a gente vai conseguir um resultado melhor do que a gente está conseguindo, enquanto classe, naturalmente, individualmente, certo? Eu queria primeiro saber de vocês, tanto no Insta quanto no Face. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: quem aqui estava ou assistiu a primeira live que eu fiz essa semana? Na verdade eu fiz no domingo passado. Quem aqui assistiu, só dá um toque para mim e vai me falando também se o áudio tá legal, se não tá legal. Vai colocando um joinha aí só para eu saber se tá tudo ok. Duas perguntas eu fiz, né? A primeira, eu queria saber o seguinte: o áudio tá legal? Se o áudio estiver legal, eu vou pedir para vocês escreverem a palavra acupuntura. E se você assistiu a primeira live, coloca aí eu assisti, tá? Já recebi um feedback aqui da Evelyn que tá legal o áudio. O pessoal está entrando aos pouquinhos, no Face tem mais gente. Queria dizer que se eu sair, por acaso eu sair aqui se cair em algum dos sistemas, eu estou no outro e eu estou voltando logo em seguida. Não sai daí não, tá legal? Deixa eu só conferir algumas coisas aqui.
Beleza. Pessoal, quem está aqui que assistiu ou que não assistiu, eu queria dar uma informação. Eu fiquei muito feliz e grato porque eu acabei publicando a live no Facebook, depois já de ter realizado, ter acontecido, né? E teve mais de 1.500 visualizações entre Facebook e Instagram, então eu acho isso super legal. Mostra o interesse dos profissionais da nossa área e algumas coisas ficam claras para mim do quanto a gente precisa desenvolver isso, do quanto a gente precisa se aprofundar nisso, tá bom? Então vamos lá, para a gente não perder mais tempo. Hoje o que eu vou falar é um tema super interessante, 5 erros que a gente comete, 5 erros mais um, né, que a gente comete, que são comuns. Naturalmente, talvez você não cometa esses erros, você talvez cometa outros. Se você não comete nenhum desses que eu vou falar aqui, provavelmente você está muito bem posicionado profissionalmente. E aí o meu conselho para você é ajudar outros profissionais, porque quando você divide esse tipo de conhecimento, na verdade você soma para a sua carreira, você soma para a sua profissão, e aí você cresce e ajuda outras pessoas a crescerem. Então essa é a proposta de caso você não cometa algum desses erros. E o primeiro erro que eu acho que a gente comete, e esse é um erro que a gente só percebe que cometeu depois de um certo tempo, talvez um pouco mais de experiência. Então esse conselho que eu dou é para as pessoas que estão iniciando agora, e talvez os profissionais mais experientes vão se identificar. O primeiro erro que a gente comete é acreditar que o que a gente faz é para todo mundo. Esse é um erro básico, esse é um erro clássico, e é um erro que, se você não identifica, isso gera muita frustração. Se você não identifica que o nosso trabalho, embora seja para todos, não são todos que estão dispostos a recebê-lo. E eu tenho um exemplo muito simples disso, né, que é a música. A música sempre fez parte da minha vida, minha família sempre foi envolvida com música, e é muito simples a gente entender que os perfis e os gostos são muito diferentes. A gente às vezes faz uma música linda, ou toca uma música linda, ou até gosta de um estilo musical, acreditando que isso pode agradar. É a mesma ideia que você contratar um DJ para uma festa e pedir para ele tocar um estilo musical para um público que não está preparado para aquilo. Eu lembro muito um acontecimento marcante na minha, digamos, adolescência, que foi num dos Rock in Rios, quando o Carlinhos Brau foi convidado para tocar num dia que várias bandas de rock heavy metal tocariam. E ele tocou antes dessas bandas e as pessoas se manifestaram jogando latas e garrafas nele. É claro que é uma atitude totalmente reprovável, mas que mostra que não foi feita uma análise de público ou de momento para a colocação daquele estilo musical para um público que não estava preparado. Então, a primeira dica que eu queria dar é que não acredite que o que a gente faz é para todo mundo. As pessoas não estão preparadas. Se você quiser minimizar esse erro e quiser atingir um público maior, embora o que a gente faça seja para todo mundo, não é todo mundo que está disposto a receber. E aí o que a gente precisa fazer é um trabalho de educar o nosso cliente, que é o que as grandes empresas, ou as empresas mais novas, vêm fazendo. O que a Uber fez, o que a Apple fez, o que o Google fez, né? A todo momento eles estão tentando educar os seus clientes, mostrando qual é o melhor caminho, como que é feito, às vezes de alguma maneira intuitiva, às vezes de alguma maneira educativa mesmo. Então a gente precisa começar a ver o nosso trabalho dessa maneira, porque quando a gente acredita que é para todos, mas não tem a receptividade de todos,
a gente se frustra. E aí é um erro nosso, é um erro de comunicação nossa, é um erro de análise, é um erro de interpretação. Então, esse é um erro muito comum. Saiba que o nosso trabalho não é para todo mundo. E aí cabe a você identificar aonde está esse público e se mostrar para ele, se apresentar para ele e naturalmente estudar o público que ainda não está receptivo ao que você faz, começar a educar esse público com aulas, com palestras, com orientações, com publicações, seja lá o que for. Correto? Segundo grande erro, e talvez esse seja também um dos piores, porque esse nos gera uma frustração às vezes maior ainda, também muito relacionado a recém-formados, mas que afeta talvez a carreira de profissionais com mais experiência, depois de muito tempo de experiência, que é montar um consultório ficou exprimido aqui, mas dá para ler. Montar um consultório sem clientes. Esse, para mim, é um dos erros mais graves que eu vejo algumas pessoas cometendo, pelo seguinte: às vezes algumas pessoas investem em montar um consultório, uma clínica bonita, linda, grande, investem em projetos, às vezes, em pintura, assumem compromissos de aluguel, de reforma, sem um estudo prévio de cliente ou sem um estudo prévio de localização. Isso é um erro básico, porque o foco fica na ideia de que se eu tiver um consultório, as pessoas vêm até mim. Depois de 20 anos no mercado, eu tenho comigo que é muito melhor você perder um cliente por não ter um local para atender do que ter um local para atender e não ter cliente. Porque quando você tem uma despesa, o que é uma das situações que quem tem um consultório vivencia, quando você tem uma despesa e não tem da onde tirar a renda para bancar isso, você começa a comprometer outros setores, outras áreas da sua vida, que é uma das coisas que a gente vai falar ao final. Então, a minha ideia é, relacionando o primeiro erro com o segundo, faça um estudo do local, faça um estudo do possível público que você tem para atingir, antes de assumir um compromisso, antes de comprar equipamentos. Às vezes o local onde você está pensando em montar o seu consultório não é o local mais adequado, e 2 ruas para baixo seria um local adequado, considerando estacionamento, considerando o próprio movimento em si, considerando uma zona, uma área específica. Eu vejo alguns profissionais, por exemplo, em cidade pequena, isso é muito comum, já falei isso em outras situações, eu até citei um pouquinho isso na última live. Em cidade pequena é muito comum, às vezes você tem algum amigo, ou um parente, ou alguém da sua família, tem um cômodo de aluguel, tem uma área prévia lá, vazia, e você sem estudo nenhum de público, de perfil, de localização, resolve montar o seu consultório ali. E passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e um movimento muito lento, muito devagar, e você com um posicionamento errado também, que é um dos outros erros que a gente vai falar, porque na verdade eu vou falar de 5 erros básicos que se comunicam, né, que se entrelaçam, e um vai piorando e potencializando o outro e gerando uma frustração tremenda, o que leva o profissional a não conseguir viver de um trabalho tão rico numa área onde existe uma demanda imensa. Eu dei esse dado na última live, eu vou repetir aqui, me desculpe se alguém se assistiu a essa live, eu vou repetir aqui. 80% da população brasileira, esse foi um levantamento apresentado pela Fiesp, né?
80% da população brasileira está buscando ter uma vida mais saudável, sobretudo com relação à alimentação. Está buscando ter uma alimentação mais saudável. Naturalmente, se essas pessoas estão buscando ter uma vida mais saudável por meio da alimentação, elas estão buscando ter uma vida mais saudável em todo o resto. Então, se o nosso trabalho é um trabalho que promove uma vida mais saudável e você não está tendo os clientes suficientes acreditando nisso, é porque você está falhando no processo de comunicação, de sensibilização, de convencimento, de posicionamento. E esse posicionamento inclui também o posicionamento do seu próprio consultório. Às vezes a localização dele não é adequada, gera uma série de incômodos, porque aí você tem que avaliar o todo, se tem escada, se não tem escada, se tem estacionamento, se não tem estacionamento, se é fácil de se chegar, se não é fácil, uma série de outros fatores que podem influenciar. Vejo algumas pessoas montando o consultório em casa, num quarto, num cômodo. Talvez para pessoas mais íntimas serem atendidas lá, isso não faça nenhuma diferença no final das contas. Mas para trazer pessoas que nunca tiveram contato com você, isso talvez tire um pouco da sua autoridade. Então não tem problema nenhum, mas é só bom você entender que isso pode ser um fator que esteja limitando esse processo de decolagem da sua carreira, certo? Então, para mim, o segundo erro é montar um consultório sem ter clientes. E isso precisa ser mudado. Ah, Wander, mas eu já montei o meu e agora? O que eu faço? Claro que o caminho é mais complicado. É possível reverter. Mas você precisa entender que nesse processo, para reverter essa situação, você tem que aprofundar os seus estudos da área. Entender qual é o critério que a pessoa faz para poder chegar até no consultório, ou o que faz as pessoas, porque se essas pessoas estão indo para outros locais e não estão indo até você, isso é pior ainda, porque se eles não estão indo, eu acho que é melhor, porque aí é o lance da demanda que ainda não se sensibilizou para a potencialidade do que você faz. Agora, se eles vão para outro local, não estão indo até você, aí você precisa fazer um estudo de local mesmo. E cogitar a possibilidade, eu sei que é dura para quem tem isso muito bem estabelecido há muito tempo, mas cogitar a possibilidade de mudar o local, sair desse local, mudar de ambiente, mudar de prédio, precisa fazer esse estudo. Então, para mim, o segundo grande erro é esse. Tá legal? O terceiro grande erro, aí entra um pouquinho do processo de gestão, que seria estipular valores sem referência. E a referência que eu digo aqui é a referência sua, não é a referência de outros profissionais. Essa referência sua aqui que eu quero dizer é assim, ó, fazer conta de quanto custa o seu trabalho. Qual é o custo dos materiais que você gasta? A maioria, eu sou capaz de assegurar, a maioria dos profissionais da nossa área não fazem conta de qual é o custo do seu trabalho. Não fazem a conta, do básico, quanto que custa manter um dia de consultório aberto. Com movimento, sem movimento, atrelando a isso aluguel, atrelando a isso energia elétrica, ar-condicionado, tudo que é utilizado. No processo de gestão você tem que entender que é fundamental fazer essas contas. Para ter uma noção de quantos pacientes, ou estipulando até uma meta, para saber quantos pacientes você precisa atender, por qual valor precisa ser feito esse atendimento, para que você consiga obter um resultado, tanto para arcar com as despesas básicas, para ter lucro, e para entender se isso está te dando retorno ou não. Então, o que eu vejo são alguns profissionais fazendo contas assim, quanto que é cobrado na média da região, eu vou estipular um preço, se eu estou começando, eu vou estipular um preço um pouco abaixo, se eu já tenho mais experiência, eu vou me posicionar
como um profissional mais competente através do preço que eu cobro, e essa é uma ilusão. Até porque o que eu vou falar aqui é muito delicado, mas faz todo sentido. Por mais competência que os profissionais da nossa área tenham, por mais competência que eles tenham, na maioria das vezes, na cabeça do paciente, isso é um commodity. Se eu cobro 10 e o da esquina cobra 5, na cabeça do paciente que não entende, que não foi educado, que não sabe a diferença do trabalho que você faz para a diferença que o outro faz, na cabeça dele isso é um commodity. E aí é óbvio que ele vai buscar o preço. É como um posto de gasolina. Se a gente tem mais ou menos a ideia de que a gasolina que está nos dois postos tem a mesma qualidade, a gente vai sempre no mais barato. Isso é inevitável. E a gente é visto dessa maneira. Algumas áreas da saúde não tem esse problema, mas na área da acupuntura isso existe. Dificilmente a gente vê alguém que se tratou com a acupuntura falar mal da acupuntura. A grande maioria das pessoas que se tratam, se cuidam com a acupuntura, gostam muito. Mas normalmente trazem o discurso, nossa, eu sempre fiz acupuntura e gosto muito, mas ainda não sabe se eu sou um bom profissional ou não, e já vem com a crença de que eu vou fazer o mesmo trabalho onde ela já se tratou. Ou o oposto, ah não, eu já fiz acupuntura e não deu resultado. E aí ela acha que o seu trabalho é exatamente igual ao trabalho de alguém que fez o procedimento e que não teve resultado. Ou tratamento, né? Melhor dizendo, a acupuntura, a gente precisa desmistificar. A acupuntura não é um procedimento, a acupuntura é um tratamento, né? Então é muito importante que a gente entenda a visão do nosso cliente para tentar reverter essa imagem, para tentar reverter esse processo. Então, faça contas antes de estipular valor. Veja qual é o custo do seu trabalho em geral, quantos pacientes você precisa atender para atingir aquela meta. Naturalmente, qual é o valor que você quer estipular, né? Qual o valor que você precisa estipular para ter uma média de quantos pacientes você precisa atender por dia, por semana, por mês, para ver se você vai atingir aquela meta ou não, até para saber se está dentro de uma viabilidade ou não. Pessoal, esses erros que eu estou falando aqui são erros sobre o processo empreendedor. Eu não estou entrando no mérito de erro técnico, né? Eu estou supondo que você seja um profissional que esteja num nível interessante, pronto para trabalhar, mas não está tendo os resultados profissionais que gostaria de ter em função de erros de posicionamento, não erros técnicos. Se você estiver tendo erros técnicos, aí você tem que voltar para a escola, se aprofundar, fazer cursos de aprimoramento e tudo que a situação, tudo que isso exige, né? Hoje em dia, com o advento dos cursos online, uma transmissão como essa aqui, você consegue fazer altos aprimoramentos à distância mesmo, ou até estágio, procurar colegas que te ofereçam estágio para você aprofundar um pouquinho esse conhecimento e essa parte técnica. Então, a minha visão aqui são erros de posicionamento, erros sobre o processo de empreendedorismo, que é uma lacuna que falta muito na formação do profissional da área da saúde. Outro errinho que eu considero, pessoal, é no processo de divulgação. Eu vejo muitos profissionais da nossa área divulgando as técnicas que utiliza, ao invés de divulgar os benefícios que as técnicas trazem. Pessoal, pare para pensar. O paciente, o que ele quer, o que o paciente quer? O paciente quer o resultado. Desde que você trabalhe com uma técnica a qual ele se identifica, que é uma técnica como a nossa, por exemplo, uma técnica que promove um bem-estar, um alívio de dores, um equilíbrio emocional de forma natural. Essencialmente é isso que o cliente da acupuntura busca. Aí eu vejo os profissionais, principalmente nas redes sociais, divulgando técnicas. Aí eles colocam às vezes nos cartões, nos folders, uma lista imensa
de recursos aos quais ele trabalha. Então eu vejo lá, auriculoterapia chinesa, auriculoterapia francesa, ventosa, moxa, guaxá, uma série de coisas de importância técnica realmente, mas que para o paciente é indiferente. Ninguém busca a gente em função da quantidade de técnicas que a gente trabalha. Os pacientes buscam a gente em função dos resultados que a gente promove. Então você precisa divulgar os benefícios que o trabalho que você faz, unindo todas as técnicas, vai dar ao final. Até porque vai ter paciente que você vai utilizar uma, vai ter paciente que você vai utilizar duas, vai ter paciente que você vai utilizar três. Por quê? Porque o seu objetivo é o mesmo do paciente, que é o benefício final. Então não é a quantidade de técnicas que vai te posicionar. Perceba que os grandes profissionais dessa área não ficam divulgando que técnicas utilizam. Vejo também alguns errinhos no processo de divulgação. Eu vejo colegas nossos, principalmente pessoal mais jovem, dando aula de acupuntura, falando sobre pontos de acupuntura, falando sobre detalhes da técnica. Eu acredito, veja bem, eu estou falando uma opinião pessoal, né? E eu sempre me programo para iniciar falando e acabo me esquecendo, e aí eu falo no meio da aula, no meio da palestra. Não existe certo e não existe errado, existe resultado. Se você está tendo resultado, você faz isso, continue fazendo. Eu estou falando dentro da minha realidade, dentro do que eu já estudei, dentro do que eu vejo e principalmente dentro do que eu acredito. Tá? Então não é que, se você está tendo resultado, não mude. Agora, se você não está tendo o resultado que você espera, talvez precise rever algumas dessas coisinhas aqui. Eu estava dizendo que eu vejo grandes profissionais não divulgam as técnicas que utilizam. Existe uma divulgação sim, mas no âmbito mais geral, não aquela coisa detalhada, quase como um currículo. Os pacientes não ligam para isso. Grandes profissionais são divulgados por meio do trabalho, por meio do resultado daquilo, o resultado que eles produzem. Então, pense nisso, mude essa forma de divulgar, estude um pouco a situação de fazer propaganda sem cara de propaganda. A mim, me soa, às vezes até, talvez eu vejo com uma visão de professor de 20 anos na área. Quando eu vejo uma pessoa divulgando muitas técnicas as quais ela trabalha, isso me soa um pouco de desespero. Legítimo até, de alguém que quer o resultado, mas eu não sei se para o paciente isso não é legal, porque isso pode gerar uma dúvida assim, o paciente, mas eu estou vendo isso tudo de técnica, mas será que eu que vou ter que escolher qual técnica eu quero? Né? Isso pode gerar alguma dúvida nesse sentido, e uma frase que eu tenho ouvido muito nesses estudos que eu desenvolvi, menos é mais. Existe uma teoria para aprofundar isso, eu já falei na live anterior, tenho falado que você tem 80% dos resultados utilizando 20% daquilo que você aprendeu. Então, pense nisso, mude um pouquinho a sua forma de divulgar. Pode ser que isso esteja comprometendo também o processo de desenvolvimento da sua área. Tá legal? O quinto erro aqui, que eu entendo que a maioria dos profissionais cometem, é o seguinte, pessoal, isso aqui tem a ver um pouquinho com humildade, que é o seguinte: pessoal, muitos profissionais, principalmente recém-formados, querem ter resultado
profissional, financeiro, antes de mostrar do que é capaz. Durante muito tempo eu trabalhei com consultoria para a implantação de acupuntura nas empresas, que é o programa que eu desenvolvi. Trabalhei durante 10 anos em 10 empresas, numa outra oportunidade eu entro nesse mérito. E para mim, um dos segredos para a gente conseguir implantar esse trabalho dentro das empresas é mostrar para o empresário o resultado disso. E para você mostrar o resultado disso, sabe o que você tem que fazer? Uma coisa muito básica, acionar nesse empresário o gatilho da reciprocidade. Sabe o que é? Você vai lá e vai demonstrar durante um tempo, um período, do que é capaz esse trabalho. E quando eu propunha isso para as pessoas que faziam consultoria comigo, do tipo, fique um mês atendendo nessa empresa, sem cobrar nada, para apresentar ao final um resultado, as pessoas se ofendiam até. Ou até, não, mas aí como é que eu vou fazer? Vou trabalhar um mês de graça? Vai trabalhar um mês de graça, porque isso para mim é plantar. Você está plantando uma relação, você está mostrando do que você é capaz. O que as pessoas querem é, de preferência, receber o mês adiantado. Infelizmente, isso vai ao encontro de uma situação que a gente está vivenciando, que é a ideia da geração Y. Eu não sou da geração Y e eu acredito que muitas pessoas que estejam aqui não são da geração Y, mas nós estamos vivendo um momento Y. Isso significa o quê? A gente quer a resposta para ontem, a gente quer os resultados para ontem. Claro que a gente foi educado para isso, como eu dizia no começo da aula, pelas redes sociais, pelos celulares cada vez mais modernos, né? É muito interessante, porque se você parar para pensar a origem do telefone, quando você estuda um pouquinho sobre isso, inclusive a palavra ligação vem dessa ideia que a gente acionava uma telefonista e pedia para ela fazer uma ligação, que era tirar o fio de um lugar e conectar com o outro, fazendo uma ligação. Às vezes a história conta, né, pessoas que viveram isso, contam que às vezes se esperava o dia inteiro para conseguir falar num outro local. E agora, se você não tem uma resposta imediata do WhatsApp, de uma mensagem que você enviou, isso gera uma ansiedade, isso aumenta a concentração de cortisol no nosso corpo, isso dá dor de cabeça, isso dá dor nas costas. Quer dizer, é o momento Y que a gente vive, faz com que a gente entre nisso aqui também e a gente comece a não ter os resultados na nossa vida profissional, né? Então a gente não pode perder isso de vista. Mostre primeiro do que você é capaz, ofereça primeiro, para depois almejar algum possível reconhecimento. Infelizmente não existe outro caminho senão o que a gente aprende na natureza e que a gente utiliza tanto a natureza como referência na nossa formação em medicina chinesa. Uma árvore, para crescer, ela precisa ser plantada. Ela pode até ser transplantada, mas os riscos que existem para dessa árvore morrer são imensos, e uma árvore transplantada ela precisa de cuidados muito maiores do que uma semente que é plantada. E muitas das vezes existe uma parábola que fala sobre uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês conhecem, que é a parábola do bambu chinês. O bambu é uma planta, né, muito conhecida na China, no mundo inteiro, mas ela é muito utilizada para várias situações e digamos que a grande utilidade do bambu é o fato de ser flexível, né? O bambu é flexível, então ele sofre menos com as tempestades, com as agressões e quando ele está junto em feixes, aí sim ele tem uma rigidez maior, né? Porém, tudo aquilo que existe uma frase também dentro do conceito das artes marciais que a fratura é amiga da rigidez. Então, quando você é muito rígido, é muito fácil de se quebrar. E a questão do bambu é que ele é muito flexível, então é mais difícil quebrar um bambu. Só que tem um detalhe nisso, fazendo um link com o que eu quero dizer aqui. O bambu chinês, antes dele surgir na terra, ele cresce 5 anos para baixo.
ele cresce 5 anos fixando as suas raízes. Então são as suas raízes que lhe dão uma propriedade de flexibilidade para ele conseguir entortar na quantidade que ele entorta, e naturalmente isso dê a ele a flexibilidade necessária para ele não se destruir numa tempestade, ou seja lá o que for. E então eu acho que isso tem a ver com esse plantar aqui para ver o resultado, né? A gente precisa plantar as relações, a gente precisa primeiro mostrar do que é capaz para depois colher os resultados, né? Esse plantar no sentido de demonstrar o que você faz, cuidar disso com preciosidade, se você não se sente seguro, melhorar isso tecnicamente, para depois cogitar ver os resultados. Hoje em dia a gente vê na sociedade moderna jovens, isso tem aumentado cada dia mais, jovens que são contrariados, tomarem atitudes graves e até o índice de suicídio em função disso aumentou muito. Isso era muito comum da gente ver no Japão pela cobrança que se tinha dos jovens, mas hoje a gente vê o jovem se cobrando. Um jovem se forma e se em 1 ano e meio, 2 anos ele não virou diretor da empresa, ele entra em depressão, né? Quer dizer, as coisas não acontecem do dia para a noite, é importante que se saiba disso, é importante que você não perca essa referência e que você saiba que pequenos movimentos no sentido correto valem muito mais do que movimentos grandes e rápidos no sentido errado. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que você tenha muita experiência na área e você fale, mas eu venho plantando há tanto tempo, Wander, mas se você vem plantando erva daninha, você não vai colher frutos saudáveis. Então talvez seja a hora, e é por isso que eu disse, da humildade, de reconhecer que todo o trabalho que você fez até esse momento foi um trabalho que não vai te dar os frutos simplesmente como mérito de um trabalho errado durante anos. Então é importante entender isso. Você comete esses erros, você precisa reconhecê-los e começar a plantinha do zero, mesmo você tendo tantos anos de experiência. Eu sei que isso é dolorido para algumas pessoas mais experientes, mas a cura começa em reconhecer a doença. Sob o ponto de vista energético, se você começa a avaliar alterações no seu pulso, alterações na sua língua, alterações na sua feição, você está vendo a parte energética do processo de adoecimento, que pode lá na frente virar uma coisa gravíssima ou pode ser corrigido agora. Então, eu entendo que esse é o erro. As pessoas querem ter resultado antes de mostrar do que elas são capazes. Não vejo outro meio para a coisa funcionar. Mostre primeiro do que você é capaz, que aí a chance de você ter resultados próximos ao que você espera aumentem. Pessoal, esses são erros aproximadamente, mais ou menos técnicos. Existiriam muito mais erros que a gente poderia falar aqui, equívocos, né? Erro é uma palavra forte, mas posicionamento errado, que eu acho que poderia ser, a gente poderia ficar horas e horas aqui falando sobre isso, mas como eu falei que eu ia falar de 5 erros mais um, esse mais um também é um erro de gestão seríssimo e que talvez a maioria dos profissionais da nossa área cometam, que é o fato de juntar as contas pessoais com as contas profissionais. Esse é um erro seríssimo, porque como você cometeu provavelmente algum desses erros aqui, e aí eu falo você, mas eu me incluo nisso, né? Como a gente cometeu algum desses erros e as coisas não estão fluindo da maneira que a gente gostaria, às vezes a gente tem, óbvio, o impulso de tentar salvar aquela situação, tirando o recurso de outra coisa que nos sustenta. Porque se a gente não é sustentado pelo nosso consultório, provavelmente a gente é sustentado ou por alguém ou por algum outro negócio. E aí você começa a tirar de lá para cobrir aqui. E isso é uma continuação desse terceiro erro aqui, que é estipular valores sem referência, sem fazer conta, que é consequência
de montar um consultório sem cliente, sem um estudo prévio, acreditando que o nosso trabalho é para todo mundo, sem identificar o nosso público específico. E isso tudo sendo piorado porque a gente está fazendo divulgações erradas e esperando ter os resultados antes de mostrar do que a gente é capaz. Então é interessante porque hoje esse é um tema que eu estou apaixonado por isso, porque quando você reconhece esses erros e quando você começa a mudar o seu posicionamento, mudar a sua atitude, humildemente reconhecendo e humildemente mudando, as coisas começam a acontecer de uma forma esplendorosa e eu acho que você entra na vibração da coisa e aí a coisa começa a fluir. Isso tem a ver com uma série de situações, que é o fato da gente se espelhar em alguém e começar a ter atitudes iguais às dessa pessoa e seguir os caminhos dessa pessoa. Então uma dica que eu queria dar para você é a seguinte: veja profissionais que você admira e profissionais que você quer seguir, mas não para imitá-los, porque esse é um erro também que a gente poderia citar, que é o fato de alguns alunos recém-formados, principalmente, têm uma tendência a seguir alguns professores ou profissionais mais experientes, mas sem ter uma noção real da situação desse profissional mais experiente. Muitas vezes esse profissional, às vezes, ele está na mesma situação sua em termos de desenvolvimento da carreira. Ele é um excelente professor, mas ele não tem um consultório excelente sob o ponto de vista de movimento. Então, tenha como espelho alguém que você conhece realmente, que você tenha certeza que é bem sucedido e comece a ver quais foram os caminhos que essa pessoa trilhou para ver se você consegue se desenvolver subindo degrau a degrau, ficando mais perto dessa pessoa. Tá bom? Pessoal, acho que o que eu tinha para dizer claro que eu teria muito mais coisa para dizer, mas o que eu me programei para dizer era isso, e eu queria concluir, antes de ler algumas mensagens aqui que eu vou dar uma olhada, o que eu queria dizer assim, é parabenizar vocês que estão aqui. Em algumas cidades hoje foi feriado, em outras não, então provavelmente algumas pessoas estão chegando ou chegaram há pouco do trabalho, mas estão aqui firmes, assistiram aí esses 40 minutinhos de live. Eu estou me organizando para ver se eu faço mais uma, talvez na semana que vem, mas eu não quero combinar com vocês agora. Eu acho importante a gente criar esse hábito de falar sobre isso e a gente só tende a crescer com isso, tá bom? Então, muito obrigado, parabéns, e se você tiver alguma dúvida, posta aqui para mim. Eu vou publicar essa live no Facebook, então se algum amigo seu você acha que gostaria de ter visto e não viu, compartilhe isso, marque ele abaixo, que eu acho que você pode se beneficiar com isso, tá bom? Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui, alguma coisa mais específica. A Evelyn colocou aqui que perdeu a primeira live. Ô Evelyn, tá lá na página do Facebook, no Acupunturista de Sucesso, tá? Eu cometi um errinho aqui agora, eu vi, mas eu vou publicar lá depois, então tudo bem. Eu acabei fazendo essa live no meu perfil pessoal do Face. E tudo bem, não tem problema nenhum, eu publico lá depois, tá? Rodrigo aqui me cumprimentando, a Juliana, um grande beijo, Ju, minha colega lá no CTN. A Evelyn citando aqui que já cometeu esse erro, não sei a qual erro ela se refere, mas eu já cometi, acho que a maioria deles aqui. A Silvia falando oi, Patrícia cumprimentando também. A Aline, adorei a live, escutei e observei que estava errando em alguns pontos. Aline, parabéns, é isso aí, reconhecer o nosso erro é o primeiro passo para a gente parar de errar, né? Humildemente reconhecer mesmo e se dar uma nova oportunidade, porque também não adianta você ficar se punindo, né? Se culpando e
e entrando num processo de mindset fixo, né, que é um outro tema que a gente poderia abordar num outro momento. O mindset fixo é aquele que o mindset é o padrão de pensamento, né, uma palavra muito utilizada também hoje nos dias, com esse universo de coach, né, essas coisas todas estão vindo muito à tona e todo mundo muito repetitivo. E o que eu vejo assim, as pessoas tendo conhecimento geral de tudo, mas muito pouco direcionado para o que quer, né, para a sua área, tendo que adaptar. Essa foi a ideia de criar conceitos sobre acupuntura mesmo. Claro que isso se aplica a terapeutas naturais em geral, mas eu falo sobre acupuntura porque é a minha formação, né? Então, o mindset fixo é aquele que você acredita que nada pode mudar. Isso é muito ruim. Existe, é comum, é legítimo, porém os estudos mostram que só progride quem tem o mindset de crescimento, que é o fato da pessoa acreditar na capacidade plástica do cérebro, que é uma capacidade de aprender em qualquer fase da vida, desde que esteja disposta, desde que tenha disciplina, desde que esteja receptiva àquilo. Então, quando você reconhece algumas coisas e acredita que pode mudar e que pode chegar naquele nível, esse é o mindset de crescimento. Você está digamos, com a galera que tem uma chance grande de prosperar. A Evelyn, isso vai ajudar muito a aprender sempre. Perfeito. Quem está entrando agora no Instagram, pessoal, se quiser depois ver essa live, assistir, né, essa live, eu vou publicar ela aqui, mas ela vai sumir no perfil do Insta, mas vai ficar no Facebook, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas coisas do Face. Norberto, esse cara é fera, seu trabalho é disciplinado no que faz. Um grande abraço, Dr. Wander. Um grande abraço, Norberto. Seu trabalho também é maravilhoso e quem não sabe disso precisaria acompanhar. A Priscila, aprendo sempre. Priscila Sanches, deixa eu ver aqui. Priscila Sanches, querida Priscila também. Beijão para você. José Ricardo, meu grande amigo e colega, perfeito, excelente explanação. Esse professor é top, grande PH, obrigado. Marcelo Milanda também, um grande abraço. Deixou uma mensagem aqui. O Adriano Jorge, você é lindo. Ô Adriano, você também é, meu querido. Saudade dos velhos tempos de adolescência que a gente curtia Monte Santo de Minas. Acompanho muito seu trabalho também, Adriano. Eu sei que você é um grande professor, um cara dedicado ao que faz. E o Brasil está carente disso. A Janaína pôs aqui verdade, não sei ao que ela está se referindo, eu agradeço. A Giovana Helena também, mandando os parabéns aqui. Meu brother Regis, muito bom professor, suspeito, né, esse comentário, mas eu sei que você também é. Isso vem de família, né, principalmente a minha mãe, para quem não sabe, uma professora daquelas das antigas que ama, que é professora por amor, né? Meu pai também foi professor universitário muitos anos. Janaína, muito bom, grata, que legal. A Vânia, querida, parabéns, boas dicas, obrigado Vânia, obrigado por estar acompanhando sempre. Grande Fernando Bonifácio, você é fera mesmo, você também, Fernandão, sou seu fã. Obrigado. Bárbara Martinelli, ótimas dicas, monte um curso, professor, saudade das suas aulas. Ô Bárbara, eu tenho esse curso já montado, esse curso traz tudo isso aqui, aprofundado, é um curso de 6 módulos, segue um pouquinho do perfil da gente aí, que vem novidades por aí, tá? Eu queria dizer que para quem não baixou ainda o e-book com as dicas sobre empreendedorismo, 12 dicas sobre empreendedorismo, esse e-book está na biografia do perfil do Instagram. Então clica lá na biografia, na parte de cima lá, tem um link e você automaticamente baixa esse e-book gratuitamente. E tá lá, Bárbara, você pode ter algumas dicas que podem te ajudar muito e você passa a receber informações, porque eu peço para você deixar lá o seu WhatsApp e eu envio algumas coisas, algumas orientações pelo WhatsApp. A Mari Físio, professor, você é fera demais, obrigado. A Cláudia, boa noite, tudo bem, Cláudia? Paulo Rolim, ótimo vídeo, fala de coisas muito importantes. O Paulo tem uma bagagem profunda, a gente acha que tem o mesmo tempo de formação
E é muito bom você falar isso, Paulo. Eu vi isso de você que tem tanta experiência e faz tempo que a gente não se fala, mas a gente está sempre... eu estou sempre acompanhando algumas coisas. A Simone, parabéns, mestre, obrigado, valeu as dicas. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Infelizmente a página rolou e eu não consegui ler algumas dicas aqui, mas depois eu leio e respondo se teve alguma coisa aqui, tá? Pessoal, vou pedir para vocês, a Aline aqui, deixa eu ver. Tem sentido muita dificuldade em manter uma agenda, as pessoas não sentem e têm necessidade de procurar a acupuntura como um primeiro passo para se beneficiar. Aline, isso é muito comum e isso tem a ver com o nosso posicionamento. Tem uma aula que eu dou, eu já fiz live sobre isso, eu vou ver se eu abordo isso semana que vem. Eu vou pedir para vocês ficarem ligados, sigam os perfis, porque essas dicas eu estou sempre falando. Aline, isso é um erro num dos 7 passos para o sucesso que eu chamo, que na verdade é o terceiro passo. O primeiro passo é o... Eu não vou aprofundar todos, eu vou só contar aqui para eu me lembrar. O primeiro é o radar, o segundo é o contato, o terceiro é o acolhimento. O quarto e o quinto passo, isso que acontece com você é o erro no quarto e no quinto passo, que é o passo do encantamento, e que é o quarto, e o quinto, que é o do relacionamento, ou namoro, que eu chamo de namoro, onde você vai explicar para o paciente, mostrando para ele a necessidade desse trabalho. Isso com o paciente que veio até você. O paciente que não veio até você, isso tem a ver com a educação, né? No processo de divulgação que a gente tem que fazer. A gente tem que educar o nosso cliente. Então esse é um errinho que a gente comete, mostrando que o paciente, quanto antes procurasse o trabalho, melhor. Eu confesso que esse erro acontece muito porque a gente não fica atento às objeções que o paciente de acupuntura pode ter. Que para mim a primeira objeção é a agulha, e a gente às vezes faz questão de mostrar a agulha, aquele procedimento, né, que chama a atenção de profissionais, mas espanta o paciente. E o segundo grande, segundo grande bloqueio aí, né, objeção, é o preço, porque muitos pacientes acham que é caro ou não dão o devido valor porque não entendem do que se trata. E isso tem a ver também com o fato de às vezes a gente colocar um valor fora de uma possível realidade. E é muito simples você entender. Você, como profissional, toparia gastar um valor que você cobra por mês para ter os benefícios que você oferece? Você começa respondendo para si essa pergunta. Se você não está convencido de que gostaria de gastar isso, pode ser que você também não esteja conseguindo convencer outras pessoas. É uma coisa para a gente pensar e estudar. Volto a dizer, esse assunto tem aprofundamento, a gente já abordou isso em outros momentos, e que eu acho que é importante você se fazer essa pergunta, tá? Tem outros comentários aqui, deixa eu ver. Bom, pessoal, só enfatizando, grande Clemerson, um abraço, prazer ter você aqui, um beijo na família. Peixoto Lini mandou uns olhinhos aqui com o coração, obrigado pelo carinho. Pessoal, volto a dizer, quem não baixou o e-book ainda, entra no perfil, na biografia do Instagram, do perfil Acupunturista de Sucesso, clica lá no link que vai estar lá em cima e segue as instruções que você vai receber o e-book na hora. Dá uma olhadinha, lá tem 12 dicas sobre empreendedorismo e fica ligado que vem novidades por aí, tá bom? Eu vou encerrar, que já são um pouquinho menos de 10 para as 9 e vou compartilhar essa live no Facebook. Peço para vocês marcarem seus colegas, seus parceiros aí que possam se interessar. Fiquem ligados que vem novidade por aí. Devo marcar a próxima live, não sei que dia, talvez domingo que vem. Fiquem atentos que eu divulgo por aí, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado, parabéns para quem aguentou firme até agora.
Até a próxima. Tchau, tchau.